Mas o que eu quero lhe perguntar é sobre esses novos golpes, essas revoluções coloridas. O que o senhor acha da anistia do 8 de janeiro? Na sua visão, o que foi o 8 de janeiro? Houve influência estrangeira? E o senhor acha que haverá anistia ou punição para os idealizadores do golpe, inclusive para militares que possam estar envolvidos? Olha só, gente. Se houve influência estrangeira, eu não sei te dizer. Pode ter ouvido, a possibilidade é grande. Que foi uma tentativa de golpe, eu acho que foi. Agora, a questão da anistia é uma questão política. Eu vou dizer para vocês o que eu acho. Na minha opinião, o governo Bolsonaro errou muito, muito em não unir o país. Ele errou muito em não tentar unir o país. E se o Lula terminar esse mandato, partir para o segundo, que eu acredito que ele vai tentar, de boa chance, ele tem que buscar a união desse país. Se nessa união tiver um projeto de anistia, ele tem que avaliar. Né? Eu acho que isso que tem que ser avaliado. Agora, eu vejo da seguinte forma, né, gente? Olha só. Aí vou dar uma pílula histórica para vocês. Juscelino Kubitschek enfrentou 3 rebeliões na presidência dele. Antes dele entrar, que teve o golpe de novembro, quem salvou a posse dele foi o Lott, não sei se vocês lembram, né? Foi o Lott que possou o Juscelino, isso aqui é verdade. Foi o Lott, que o Café Filho queria dar um golpe, e o Lott que possou ele. Aí depois teve Jacareacanga e Aragarças, o mesmo pessoal, a turma do Burnier, etc., que depois descambou no Paraçar. O Juscelino deu 3 anistias. Essas anistias resultaram em quê? Na derrubada do Jango alguns anos depois. Então tem que avaliar tudo isso. Pois é. É o que eu acho. Tem que unir o país, mas a gente tem que olhar tudo isso daí. Porque talvez se o Juscelino tivesse feito valer um pouco mais a justiça, tivesse sido menos político, nós não teríamos determinados problemas que aconteceram depois. E o próprio Juscelino, olha, tem uma frase, uma situação da história que é interessantíssima. Quando teve a votação para a posse do Castelo em 64, o Juscelino encontrou o Tancredo, que tinha sido ministro do Getúlio, ministro da Justiça do Getúlio, e foi primeiro-ministro no Brasil parlamentarista. Olha só como é que são as coisas. E o Tancredo, que conhecia o Castelo, porque o Castelo foi a general de 4 estrelas quando o Tancredo era primeiro-ministro, foi o Tancredo que promoveu o Castelo, pouca gente sabe disso. O que acontece? Eles se encontraram e o Tancredo falou assim, pois é, presidente, porque o Juscelino falou que ia votar no Castelo, né? E o Tancredo falou que não ia. O Juscelino, senador, o Tancredo, deputado federal. O Tancredo falou assim para ele, pois é, presidente, eu tenho tudo para votar no Castelo e não vou votar. O senhor não tem nada para votar no Castelo e vai votar nele. E aí acho que foi o Benedito Valadares, eu não sei quem foi, eu não me lembro agora quem foi, que bateu nas costas do Juscelino e falou, vai se pagar caro por esse voto. Não deu outro. Então, gente, boa parte de muita coisa que aconteceu, eu tenho pena, o Juscelino foi um mártir, eu não tenho dúvida disso, um mártir político no Brasil, uma pessoa fora de série, o Brasil deve muito para o Juscelino, mas, de uma certa forma, tudo que aconteceu aí, todos os problemas que nós tivemos também, ele, de uma certa forma, ele fez o corpo mole quando ele poderia, dada a estatura histórica que ele tinha em política, como ex-presidente da República e ex-governador de Minas Gerais, ele poderia ter tido um papel um tanto quanto mais, assim, vamos dizer, para refrear tudo isso. Não fez. Pagou caro, infelizmente. Mas era uma grande figura, não tenho a menor dúvida disso, uma pessoa admirável. Eu falei errado ali antes, se o Getúlio, em 1930 até 45, claro que não, 45 foi a guerra, foi 54, né? Só queria fazer o Getúlio, ele enfrentou os comunistas e os integralistas, né? Mas como é que foi a história dele com o Plínio Salgado? Porque ele conversou, ele disse que ia pegar os comunistas e pegou o Plínio Salgado, no final, como é que foi essa história aí? Não, porque foi o seguinte, né? Ele deu uma guinada, né? Ele deu uma guinada ali na história, né? Não, mas é que tá, ó. A
Alzira Vargas, que fala isso. Eu vi um depoimento dela uma vez, não sei se foi a Alzirinha ou a Celina que falou isso. Eu adoro essa história. A história do Getúlio é uma história fantástica. É a história do Brasil, né, gente? Não adianta julgar a história, você tem que analisar. E ela fala que em 1937, quando houve o golpe dos integralistas, e que depois que gerou o Estado Novo, etc., não, acho que foi 1938, né, que eles sentaram, não lembro bem agora, falou que o golpe viria com Getúlio, sem Getúlio ou contra o Getúlio. Era um período, gente, de uma turbulência muito grande, porque havia um choque. A gente tem que lembrar isso. O que é a década de 30? É o choque entre o fascismo e o comunismo. E o Getúlio ele tinha os flertes com o fascismo, mas o Getúlio sempre foi aquele cara em cima do muro. É um fato. Ele era o Macunaíma mesmo, o malandro brasileiro. Ele era habilidoso, né? Ele era. Politicamente. Ele era. Sem dúvida. Eu acho que é um dos maiores brasileiros de todos os tempos foi o Getúlio Vargas. É uma espécie de Erdogan da década de 30, 40. Sim, né? Exatamente. Agora, pessoal, olha só, vamos ser sinceros. CSN é Getúlio, voto feminino é Getúlio, como é que chama? A consolidação das leis trabalhistas, a Petrobras. Pelo amor de Deus, gente, a esquerda não pode jogar fora o legado do Getúlio Vargas, não dá para jogar fora. Eu acho que quando a esquerda brasileira ela parte para jogar fora o legado do Getúlio, o legado social do Getúlio, ela acaba formando o corpo junto com o pior que tem na direita. Não pode ser assim. A gente tem que olhar a história como ela é. Ó, você vê o próprio Prestes, com tudo que a Olga sofreu. Quando ele sai, ele apoia o Getúlio, porque ele viu que era um projeto muito maior, era um Brasil que estava. Era o destino o Prestes teve visão de estadista, ele soube separar o lado pessoal, o lado familiar dele, com as necessidades políticas do Brasil no momento. Eu acho que é isso que a gente tem que ver, né? Essa é a verdade. Só em relação àquela questão do Getúlio, o senhor deve saber, as fragatas que foram afundadas, brasileiras, foram realmente afundadas pela Alemanha? Ninguém sabe, né? Isso é bem controverso. Ninguém sabe, é difícil saber isso daí. A guerra no mar é uma coisa muito irrestrita, né? A guerra submarina é uma coisa muito... Mas por que os alemães iriam afundar um navio brasileiro se o Getúlio estava meio que, né, não era inimigo do Hitler? Essa campanha submarina é uma coisa meio restrita, gente. Você não vê? Os Houthis não atacaram o navio brasileiro? Atacaram o navio brasileiro. E o Brasil do BRICS. Há um pouco tempo atrás, o navio carregando, acho que ureia, que ia para a Arábia Saudita. Milho ou trigo para a Arábia Saudita. Aconteceu, tem mais que um mês, mais ou menos. Acontece. Essas coisas... Olha, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pode ter sido uma fake? Pode. Mas o Getúlio era um cara esperto. Ele sabia muito bem que ele não tinha como fugir da esfera americana, que era o mal menos ruim. Por quê? Porque se o Getúlio ele não pendesse para o lado dos Estados Unidos, o Brasil teria problemas de soberania. Eu não tenho a menor dúvida disso. Ele fez o que dava para fazer. Professor, o comandante... Dá para fazer outra cirúrgica nacional com isso aí, né? Voto feminino, quanta coisa que ele fez. O Brasil, gente, você pega, por exemplo, o combate ao cangaço. O Brasil, isso quem me contou foi meu avô. Meu avô do interior, era falecido já, veio da Espanha, estabeleceu no interior de São Paulo. O banditismo graçava aqui, cara. O que acabou com isso foi o Getúlio criou um sistema de segurança pública que bem ou mal funcionou. Né? Mas o banditismo graçava no interior de São Paulo. A gente tem que olhar para essas coisas todas. Se o Brasil hoje não é para amadores, imagina em 1930, né? O Getúlio Vargas simplesmente destruiu a política do café com leite, né? Não dá para... E aqui, ó, o comandante Farinazzo, no chat tem desde do Rafael Araújo, dizendo que ele era um fascista e o único legado foi a repressão. Aí tem o Roberto Oliveira dizendo que, ao meu ver, era um grande nacionalista.
O Aníbal Sampaio Neto está dizendo que o Brasil pré-Getúlio nem poderia ser considerado uma nação, e o Arthur Romão está dizendo que, querendo ou não, foi o melhor presidente que o país já teve. Então, para ver a diversidade... Tem Getúlio para todos os gostos. Escolhe o que vocês querem. Tem tudo aqui, tem tudo aqui. Sabe o que acontece? Porque o problema é o seguinte, viu, Celso? A turma não faz a correlação histórica. Você tem que olhar o que era o Brasil em 1942. Porque, você quer ver uma coisa? O Juscelino foi um puta no presidente progressista, gente. Não vamos negar. Indústria automobilística, construiu Brasília, estradas. Era uma pessoa de uma visão fantástica. Agora, não, isso o Tancredo fala, não teria havido o Juscelino e as obras que ele fez, e o Juscelino enfrentou aquela UDN terrível, que era encarnação do atraso. Esse mesmo atraso que bate no Lula, agora isso é antigo, cara. Isso é antigo, está aí faz muito tempo. Se fez o Getúlio se matar em 54, tá? E perseguiu o Juscelino até onde pôde. Mas não teria havido todas essas obras do Juscelino se não fosse a infraestrutura que o Getúlio deu kickstart, com a CSN, com a Petrobras, por aí vai.